Meus queridos e amados irmãos, nós queremos trazer aqui uma meditação com o tema a propiciação. Esse tema é muito conhecido por nós, pela Igreja do Senhor, e eu quero aqui trazer, aqui em breve palavras, uma meditação sobre 1 João, capítulo de número 2, e o versículo 2, que diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. O que é a propiciação que João está falando? É bem verdade que no Antigo Testamento a nação se reunia uma vez no ano para que o sacerdote ali, ele entrava uma vez no tabernáculo e ali ele levava 2 novilhos. Um seria imolado. O sangue desse ele levaria até o lugar santo dos santos. E ali ele passava 7 vezes ao redor da arca. Nas 7 vezes, ele molhava em cada canto da arca do propiciatório, onde estava, ele molhava com o dedo, aspergia o sangue nas 7 vezes. E assim ele fazia. E ele levava um aroma numa botija, e ali ele aspergia, chacoalhava, e ali tomava todo o ambiente. Assim era chamado no Antigo Testamento o momento aonde Deus expiava o pecado da nação. Logo após ele fazer aquilo, ele saía em direção à parte inferior do tabernáculo, e lá estava um novilho. O sacerdote vinha, botava a mão sobre a cabeça do novilho e ele orava. Aquele momento, o pecado da nação era transferido para o novilho. Aquele novilho, ele era solto no deserto e ele vivia lá até o dia da sua morte. Dali em diante, a nação passava um ano sem que fosse necessário fazer novamente esse ato de expiação. Ali o povo andava um ano. Havia uma validade de um ano que o sacerdote não entraria mais no lugar santo dos santos. Somente uma vez no ano ele podia entrar e fazer esse tipo de sacrifício, que era o sacrifício da expiação dos pecados da humanidade. E uma coisa que nós vamos ver no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 11, que diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos e os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das
obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você vê então que há uma relação do tabernáculo em relação à obra expiatória de Cristo. Jesus, ele realizou esse sacrifício que antes era feito por sangue de animais, mas que pelo sangue de Cristo, uma vez ele entrou no Santo dos Santos, e assim foi feito a purificação dos nossos pecados. É interessante que ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, desta criação. Meus irmãos, aqui entra uma revelação que estava em Deus. Deus revelou a planta do que seria o tabernáculo para Moisés. No deserto, Deus fez com que Moisés fizesse da mesma forma que assim ele tinha revelado para ele. E o mais interessante é que este propósito de Deus para o homem estava na eternidade de Deus. Porque ele diz assim: não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, Cristo fez o mesmo ato de sacrifício que se fazia no Antigo Testamento. Uma coisa interessante é que João Batista, ele era da descendência dos sacerdotes, filho de Zacarias, que era sacerdote. João Batista, ele era sacerdote, e ele era um sacerdote perfeito, não conheceu o pecado, não andou em pecado, viveu de forma santa e agradável aos olhos de Deus. Quando João Batista estava batizando no Jordão, Jesus veio ao seu encontro e João Batista não queria batizar Jesus. E Jesus disse: não, é necessário que tu assim faça, para que se cumpra toda a lei. Ou seja, ali estava tipificando esse processo do sacrifício, do ato da expiação, que João está chamando de propiciação. João Batista, assim, ele mergulhou Jesus. A Bíblia diz que naquele momento uma voz do céu bradou e disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, os pecados da humanidade passaram sobre o corpo de Jesus. Aquele momento ali era o momento do sacrifício, que João estava orando, aspergindo ele, que estava mergulhando ele sobre as águas. Naquele momento foi a transferência dos pecados da humanidade sobre a vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os pecados da humanidade. E uma coisa mais interessante é que o novilho que ficava da parte inferior do tabernáculo, na primeira parte de entrada, o sacerdote vinha de lá e ele orava na cabeça do novilho. Ali os pecados da humanidade eram passados para este novilho. E assim
ele seria lançado no deserto e ali ele ficava até o dia da sua morte. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Jesus foi levado até o Gólgota, que é a parte de deserto daquela região. E ali Jesus foi crucificado. Hebreus está dizendo: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse texto de Hebreus é um texto que revela exatamente isso. E aqui eu faço uma pergunta para nós: por que Jesus tinha que morrer na cruz? Porque estava escrito lá em Hebreus, capítulo de número, ou melhor dizendo, lá em Levítico, capítulo 17, e o versículo de número 11 diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Foi Deus quem estabeleceu o processo da redenção. Foi Deus quem estabeleceu o processo da expiação. Foi Deus quem criou, foi Deus quem elaborou. Então, Deus não volta atrás da sua palavra. Está escrito em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E João está escrevendo e diz: João capítulo de número 2 e o versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de toda a humanidade. O que é a propiciação? A propiciação é o resultado da morte de Cristo, que consiste no aplacamento da ira de Deus contra o pecado. A propiciação é o aplacamento de Deus ao pecado da humanidade. Aos olhos de Deus, o pecado precisa ser punido. Cristo, portanto, ao morrer na cruz do Calvário, satisfez as exigências de Deus no tocante a essa punição. Os pecados da humanidade recaíram sobre o corpo de Cristo, e Cristo levou sobre o seu corpo a culpa da humanidade, os pecados da humanidade. Agora, para se beneficiar desse efeito da obra de Cristo, é necessário que o homem creia nele e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Somente através de Cristo o homem vive a promessa. Somente através de Cristo o homem vive a vida eterna. A ira foi aplacada. Agora temos paz com Deus. Olha, o homem não tinha perdão dos seus pecados. Aquele pecado que eram perdoados era provisório.
era somente uma vez, e todo ano precisava-se fazer novamente. Todo ano era necessário o sacerdote fazer o mesmo sacrifício. Mas a Bíblia diz que agora a ira foi aplacada. Romanos, capítulo de número 5, e o versículo 1 diz assim, olha só: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados, nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Hoje nós temos paz e nós somos e fomos justificados. Romanos capítulo 8 e o versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação, a ira de Deus, ela foi aplacada na vida daqueles que vivem para Cristo. Deus desviou a ira de Deus por intermédio de Cristo. Porém, é importante nós entendermos uma coisa. Essa ira de Deus, a ira contra o pecado, continua. Está escrito em Romanos, capítulo 1, e o versículo 18 diz assim: porque Romanos 1 e o versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus continua. A ira de Deus continua. João, capítulo de número 3 e o versículo de número 36 diz assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqueles que não aceitam, que não aceitaram Cristo, que não se curvaram em arrependimento para Deus, a ira de Deus continua. Esse versículo de João, a última parte, diz assim: mas a ira de Deus sobre ele permanece. A propiciação foi exatamente isso. O homem agora não deve mais nada. O pecado foi apagado. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele foi lançado no mar do esquecimento e Deus já não lembra mais. O pecado é a causa que faz com que Deus se afaste do homem. A Bíblia diz que todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Em Isaías 59, 1 e 2, diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado causa essa separação entre Deus e os homens. Na propiciação, Deus, manifestou a justiça em Cristo, lançando os pecados em Cristo. E dessa forma,
os pecados foram castigados em Cristo Jesus. E João está dizendo, olha só, João capítulo 1 está dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, de todo o mundo. Esse ato, que é o ato que Cristo fez, que aonde ele aplacou a ira de Deus que estava no pecado que vivia na humanidade. Em Cristo o homem é perdoado. E ele diz assim: mas também pelos de todo o mundo. A última parte do versículo. Ou seja, de todos aqueles que estão ainda no mundo, daqueles que ainda não conheceram, daqueles que ainda não vieram para Cristo. A propiciação pelos nossos pecados. Jesus realizou esta obra perfeita em Cristo através do seu sacrifício. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.